Saudações pessoal, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. E hoje, galera, nós vamos começar os temas do segundo bimestre de filosofia. E nós vamos ver neste bimestre um conceito que é muito importante para a filosofia, que é o conceito de dialética. E este conceito é importante em vários níveis, porque eu posso compreender a dialética do ponto de vista da argumentação, que é o que nós vamos ver inicialmente. Eu também posso ver a dialética como uma análise histórico e social, né? Uma análise histórica e social. Nós vamos ver isso também, tá? Então é um conceito muito importante, prestem atenção, porque eu acho que este conceito vai ajudar, inclusive, vocês a se posicionarem em relação a outros conteúdos, ou até mesmo em relação às suas próprias opiniões. Então nós vamos ver aqui alguns elementos muito importantes para a convivência dentro de uma sociedade, tá? Inclusive em momentos críticos como esse em que estamos vivendo, tá? Então, pessoal, a dialética vem da ideia de diálogo, né? Um conceito grego, né? Que significa intermédio. Então, um diálogo, ele propõe uma junção de posicionamentos, de posturas e da discussão, né, entre dois posicionamentos que são contrários, você chegaria a um terceiro. Então eu teria uma tese, que é uma ideia inicial, uma antítese, que é uma contraposição, e deste embate eu teria uma síntese, tá? Então essa é a ideia inicial do que seria um diálogo, tá? Muitas vezes a ideia de diálogo é interpretada como dois lados, né? Diálogo, dois lados. Sim, são dois lados, porém, para eu compreender o que é o diálogo, eu tenho que entender sempre esta premissa inicial. Para que nós compreendamos o que é ser alguém que participa de diálogos ou que está disposto a entrar em diálogos com outros para discutir opiniões, é necessário existir essa postura de que o conhecimento ele é construído a partir do diálogo, da oposição antagônica, dos diferentes, tá? Então os gregos eles tinham essa definição muito consolidada, e isso se perdeu no decorrer da história. E eu vou distinguir para vocês dois conceitos muito importantes: o conceito de diálogo e o conceito de debate. Eles são muito diferentes, muito distintos, tá? Então, pessoal, qual que é o principal objetivo do diálogo? Então, para isso, eu trouxe esse fragmento aqui do Tom Wheatley, né? E que ele é muito importante para que nós entendamos o que é, de fato, qual é o principal objetivo do diálogo, desde lá do seu surgimento na Grécia Antiga. Então, aqui, ó, nem toda conversação é diálogo. Diálogo é a investigação conjunta na direção de mais compreensão, conexão ou possibilidades. Qualquer comunicação que caiba nesta definição, considero diálogo. Se não cabe, não é diálogo. Então, para que exista um diálogo, as duas partes elas devem estar dispostas a construir o conhecimento de maneira conjunta. Então não é simplesmente alguém numa disputa que quer impor a sua verdade ou quer impor a sua perspectiva. O diálogo ele compreende, né, ele pressupõe essa intenção de construir um conhecimento de maneira conjunta. Então, para isso, pessoal, é necessário uma postura dialógica, tá? E a postura dialógica é que ela tem alguns critérios que eu vou aqui elencar para vocês, né? Que eu vou descrever para vocês. O primeiro deles, a inclusão da subjetividade corretamente compreendida. O que isso aqui significa? A subjetividade, lembra que eu falei para vocês ano passado? Significa que eu tenho elementos próprios, experiências próprias que não podem ser replicados para outros, né? E se isso for possível, já não é mais subjetivo, é intersubjetivo. Então aqui eu tenho que compreender o que é subjetivo, o que é meu, e o que é do meu, no caso, do meu interlocutor, daquela pessoa com quem eu estou dialogando, o que é próprio dele e o que é próprio meu, para que nós possamos delimitar o que nós vamos estabelecer como objetivo, né? Então eu tenho posições subjetivas, valores, compreensões de mundo, experiência, e também o meu interlocutor tem os mesmos aspectos subjetivos, só que dentro de um outro desdobramento de experiências, né? Então eu tenho que delimitar isso, tá? Então, ou seja, a percepção dos fenômenos e seu relato conforme experienciados por cada um. Então aqui eu tenho que delimitar bem qual que é a minha posição e qual que é a posição
do meu interlocutor, né? E vice-versa. A abertura de um campo comum em que é possível produzir e compartilhar significados, ainda que extremamente diferentes ou até contraditórios. Então vejam, aqui é uma etapa de critérios para uma postura dialógica. Primeiro, eu defino bem quais são os elementos subjetivos, quais são os valores de cada um daqueles que estão participando de um diálogo, né? Em um segundo plano, eu vou daí então estabelecer aquilo que nós podemos discutir e de repente chegar num objetivo comum, tá? Então aquilo que eu não puder estabelecer como objetivo comum, eu deixo de lado. Ou eu deixo bem definido que é uma postura subjetiva ou que faz parte de uma percepção de mundo específica, né? Terceiro estágio aqui, a ampliação desse campo compartilhado, tornando possível produzir novas ideias e visões sobre a realidade, através de uma conexão com o particular e o geral, com as partes e a totalidade. O que isso aqui significa? Que dentro de um diálogo eu sempre vou ter como horizonte de análise aquilo que eu considero que é universal, que serve para todos, e aquilo que não serve. Então, por exemplo, porte de arma. Porte de arma é algo que eu posso dizer que é universal, todos deveriam portar armas? Então aqui eu tenho uma relação entre o geral e o particular. Se nem todos podem portar arma, então eu trago uma percepção particular. Então essa relação entre o particular e o geral, ou universal, ela é fundamental. Quarto estágio, que é a criação e fortalecimento dos vínculos entre as pessoas, bem como a melhora na qualidade do cimento social, dos relacionamentos. Ou seja, quando você convive com várias pessoas com posicionamentos diferentes, isso vai fortalecer os teus posicionamentos, isso vai melhorar a tua capacidade de diálogo. Porque se você encontrar uma pessoa que tenha melhores argumentos do que os seus, você vai se obrigar a melhorar os seus argumentos se você quiser refutar essa pessoa, né? Caso contrário, você deve aceitar isso dentro de uma ideia de que aquilo no mínimo, né, algo que eu possa considerar razoável, né? Então isso é muito importante, você conseguir estabelecer esse vínculo com as pessoas, você não se isolar dentro de bolhas epistêmicas, né? Isso que nós chamamos hoje. O que é uma bolha epistêmica? É um conjunto de ideias, de valores que eu acredito, e tem outras bolhas e essas bolhas elas não se chocam, né? As pessoas elas ficam dialogando dentro com pessoas de uma única bolha e elas não perfuram essa bolha, elas não vão para outros lugares, tá? Quinto estágio, que é a observação dos processos de pensamento por meio do qual se formam julgamentos e preconceitos que dificultam troca entre os seres humanos com o ambiente em todos os níveis. Então aqui é muito interessante nós distinguirmos principalmente o que é um preconceito e o que é um pressuposto. Então, o preconceito é alguma coisa que eu considero que é verdadeira e que eu nunca vou questionar, tá? Isso é nocivo, isso não é saudável. Nós sempre devemos questionar nossos valores e também os valores que permeiam a sociedade, tá? Já um pressuposto é um critério que eu utilizo. Pode ser um valor, mas ele não é nunca absoluto. É uma referência que eu tenho que ela pode mudar amanhã ou depois, caso eu tenha contato com argumentos melhores que de repente possam desconstruir aquilo que eu acredito, tá? Sexto estágio aqui, a melhora na comunicação entre as pessoas. Então, um diálogo, se ele for bem definido, com argumentos inteligentes, com conceitos bem definidos, né, com leitura de mundo, tudo isso vai melhorar a comunicação entre as pessoas, consequentemente, vai melhorar a relação dentro de uma sociedade, dentro de uma sala de aula, dentro de um local de trabalho, dentro de uma gestão democrática de uma instituição. Então, tudo isso é importante. Não existe a construção de uma sociedade sem o diálogo, né? Então, aqui, o sétimo estágio, o aprendizado de maneiras de lidar com o automatismo, concordo, discordo e outros vícios vindo da conversação habitual. Cartesiana, competitiva e pouco abrangente. O que é o pensamento cartesiano? É aquele em blocos, né? Eu sei matemática, eu não me interesso por política e história e filosofia, né? Mas eu sei matemática. Então, essa ideia de que eu vou me concentrar apenas em uma área do conhecimento, sem articular este conhecimento com outras disciplinas, né, dentro de uma ideia de interdisciplinaridade, ou seja, eu vou compartilhar experiências de uma área de conhecimento com outras áreas de conhecimento. Então, isso é algo que vem muito do pensamento cartesiano, que a ideia de diálogo ela tenta desconstruir, né? Ou seja, você chocar percepções de mundo, chocar diferentes ciências, diferentes culturas. Então isso aqui vai romper com uma certa divisão, né?
entre pensamentos, entre valores, etc. E por fim aqui a criação de redes de conversação. Então, tudo isso aqui depende de quantas redes de conversação, quantas redes sociais, no caso, né? Agora nós estamos no contexto de internet, tudo isso vai estabelecer. Então nós temos lá o Facebook, que é um espaço de diálogo, né? E muitas vezes aquilo também fortalece bolhas epistemológicas, né? Então tudo isso deve ser considerado, tá? Então, dito isso, pessoal, aqui nós temos como base do diálogo a ideia de argumento, tá? E a palavra argumento aqui, pessoal, ela vem do latim, ela significa prova, evidência, apoio fático e vem do verbo agere, né? Provar, acusar, asseverar. Só para a nível de curiosidade aqui, pessoal, a palavra argumento vem do termo argento, que era prata, moeda, e argento é tornar claro, né? Argumento é tornar claro. Então, um argumento ele torna uma coisa clara, torna algo auto-evidente. Outra curiosidade é que a palavra Argentina vem também de argento, né? Então, por quê? Porque o Rio da Prata tinha muita prata, então argento, Argentina, tá? Então, o argumento é um conjunto de afirmações conectadas, das quais, pelo menos uma, a premissa, pretende oferecer razões para mostrar que a outra, a conclusão, é verdadeira. Assim, para termos um argumento, precisamos de premissas e conclusões. Daqui, pessoal, eu peguei, lembrem-se lá do 6º ano, quando nós trabalhamos lógica, que eu disse para vocês que um silogismo é um argumento, né? Então eu tenho uma premissa maior, todo homem é mortal, uma premissa menor, Pedro, que é subalterna a essa premissa maior, e a partir disso eu vou fazer uma inferência ou conclusão. Dentro de uma ideia de diálogo, nós trabalhamos mais com a ideia de inferência, ou seja, eu vou retirar alguma coisa, vou retirar um resultado, né? A partir de uma premissa universal e de uma premissa menor. Conclusão é quando eu dou aquilo por acabado. No caso do diálogo, da dialética, não existe essa conclusão, não existe nada acabado. Tudo pode ser discutido e rediscutido. Então aqui, o argumento ele serve mais para você organizar as suas ideias, né? Existe uma ordem. Então, por exemplo, se eu defendo uma ideia como redução da maioridade penal, por exemplo, né? Este é meu argumento inicial. Então, todos os argumentos, minha premissa maior, todos os argumentos eles vão estar conectados a essa premissa maior. Se isso não acontecer, eu tenho uma incoerência, né? Porque a coerência depende dessa relação entre a premissa maior, que é o argumento inicial, e as premissas menores. E a partir disso, eu vou retirar uma inferência, tá? Então, o argumento é algo muito complexo, que depende de vários elementos. Eu vou deixar uma aula apenas para falar do argumento, do que é o argumento, e também trazer alguns aspectos, alguns critérios científicos para a gente entender melhor o que é o argumento, tá, pessoal? Então, pessoal, dito isso, nós já vamos agora para o final dessa aula, tá? Também não quero trazer muitas informações para que vocês não se percam, né? E daí nós temos a ideia de debate. A ideia de debate, sim, diferente de diálogo. Um debate, nós temos duas posições antagônicas, opostas, dentro de um tema, né? E uma vez que eu dou um tema para esses debatedores, eu tenho posturas diferentes. Aí sim, um está tentando desconstruir o outro. É diferente de diálogo, tá? Em um debate, eu tenho muitas vezes vários artifícios retóricos que nós vamos analisar também, né? O que é um artifício retórico? São técnicas de convencimento. E muitas vezes essas técnicas de convencimento não têm um vínculo com a realidade, tá? E nós chamamos isso de falácia. Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos disso. O ano passado nós trabalhamos um pouco isso já, e eu vou trazer eles dentro do contexto do debate e do diálogo também, tá? Mas só que para a gente fechar essa aula, entender que a ideia de debate ele é diferente da ideia de diálogo, sendo que o diálogo ele é a junção de duas partes que trazem posições diferentes, porém a fim de construir um conhecimento comum, chegar a um meio termo. Já um debate eu tenho duas posturas aqui que elas são contraditórias. Por isso que o debate ele é muito presente dentro da discussão política, né? Porque eu tenho ideologias diferentes e conflitantes, portanto, debatedores em torno de um tema específico vão trazer também os seus aspectos ideológicos para uma discussão, tá? Beleza, pessoal? Então,
Espero que tenha ficado claro. Surgindo alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagens e a partir da próxima aula nós vamos ver certinho como é que se dá essa relação entre argumento, debate e diálogo. Beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima aula.